Então vamos lá para o último bloco da aula 9, falando sobre esses tipos de agricultura aqui, tá, pessoal? Acho que é importante porque nós classificamos já a agricultura em relação ao modo capitalista, empresarial, camponesa, e aqui vamos falar sobre outras formas de classificar a agricultura, que seria a agricultura convencional. Essa agricultura convencional utiliza transgênico, fertilizante, agrotóxico. Inclusive, você pode saber se o seu alimento vem, né, a partir dessa agricultura convencional, a partir desse símbolo daqui, né? Então, procura ali nas embalagens né, de qualquer produto que você tiver em casa, esse símbolo significa que é transgênico. E ao significar transgênico, significa que não só que aquela agricultura utiliza de sementes transformadas, né, sementes geneticamente transformadas, modificadas, mas muito provavelmente utiliza agrotóxico, porque muitas das vezes o transgênico vem, na verdade, para poder utilizar agrotóxico nele sem haver perda da produção, tá? É um pouco mais complexo do que isso, mas basicamente isso. Então, assim, a, a- não é um produto orgânico. Isso aí é um ponto importante. Lembrando também que ao não ter esse símbolo também não significa que ele seja que ele não tenha agrotóxico, né? Eu falo isso porque a alimentação ali é um momento que a gente tem mais contato, né, com a agricultura, um contato direto de se alimentar e, e, e é importante, né, para quem tem ali uma vontade de evitar o uso de uma alimentação carregada por agrotóxicos, é uma forma de se vigiar pelo menos, né? É, lembrando que esse símbolo aí é por lei no Brasil ter se os produtos que compuserem esse produto, terem de 1% de algum produto transgênico, tá? Então, se tiver menos do que isso, não vai ter esse símbolo, mas não significa que não vai ser transgênico. Lembrando também que nem todos os transgênicos, não precisa ser transgênico para ter uso de agrotóxico, né? Outros produtos que não são transgênicos também podem utilizar agrotóxico. Bom, para saber se realmente não tem agrotóxico ou fertilizantes químicos, precisa de achar esses outros símbolos aqui, ó, que é da agricultura orgânica, que admite sementes melhoradas, tá? Por exemplo, híbridos, né? Não é contraditório ao orgânico, mas os adubos são orgânicos e minerais, ou seja, não é utilizado, por exemplo, químicos, e possui defensivos naturais no lugar de agrotóxicos, tá? Que é diferente. Os defensivos naturais não possuem elementos que ficam na planta, né? Eles são orgânicos, portanto, ele tem uma atuação ali sobre alguma praga, por exemplo, mas não ficam acumulados naquela planta nem no solo. Para ter esse selo de orgânico, tem duas formas, dois processos, na verdade três processos, mas os dois mais comuns é certificação por auditoria, então que aquele local, aquele estabelecimento que produz tem alguma produção orgânica, tem a auditoria, que geralmente é muito cara, né? O processo de auditar o orgânico é muito caro, mas que essa auditoria vai certificar que aquele produto não utiliza nenhum tipo de agrotóxico, fertilizante químico ou transgênicos. Mas também tem os sistemas mais em conta, que são o sistema participativo, que é esse outro símbolo. Então, se você procurar ali algum produto que tem esse selo, é até importante você analisar se é certificação por auditoria ou por sistema participativo. Só por curiosidade, o sistema participativo, a auditoria é feita por são comunidades que investigam outras comunidades, que são investigadas por outra comunidade. Então, é o envolvimento de três comunidades, uma que quer se certificar e a outra que vai lá fazer auditoria participativa, se realmente é orgânico. E uma terceira é encarregada de ver se esse processo está sendo feito de forma transparente, correta, né? Então, é um sistema muito interessante. Apesar de ser mais complexo o processo, ele fica mais em conta. Ele é uma saída para comunidades que não teriam, né? Comunidades que eu falo, ou estabelecimentos que não teriam condições de pagar por uma auditoria.
E é muito utilizado, por exemplo, por cooperativas, né, que tem ali menos dinheiro para poder investir nesse selo, mas acabam conseguindo dessa forma. Tem outro jeito também que é a compra direta, mas que é um pouco mais informal, né? A pessoa fala que é orgânico e ela tem a obrigação de, se você quiser conhecer, você pessoalmente conhecer o estabelecimento dela, ela tem que permitir. Mas isso é algo mais em outro âmbito, né? Mas isso, gente, olha só, eu queria falar para vocês sobre uma diferença muito grande aqui entre o orgânico e o agroecológico. Esse símbolo aí, por exemplo, esse selo de transição agroecológica é um outro processo. A agroecologia já fala sobre sementes crioulas, né? O que seria semente crioula? É o contrário de uma semente transgênica, é uma semente que é natural, né? Ela não é totalmente natural porque ela já foi melhorada, como a gente falou, né, de todas as revoluções agrícolas, mas ela traz consigo ali uma forma que o próprio agricultor consegue reproduzi-la sem problema. Então, no momento que ele consegue se reproduzir, sem se depender ali de laboratórios, por exemplo, né, ela já vai se tornando crioula. Adubo natural, geralmente por insumo local, ou seja, em vez de utilizar compra de em vez de comprar adubo orgânico de um local, é produzido no mesmo local, a partir de, por exemplo, de criações, enfim, é uma diferença entre a participação comunitária em vez de ser algo envolvendo mais capital. Então, naqueles fatores que a gente viu, né, terra, trabalho, capital, a agroecológica tem saídas mais criativas pela falta de capital, né? Então, utilizar os próprios insumos do local é uma forma de evitar gastos com os recursos que estão a montante da agricultura, como nós vimos, fertilizantes e tal. Os defensivos também são naturais, mas também a mão de obra comunitária. Então, na agroecologia também tem essa questão do envolvimento do coletivo. E lembra que é sempre uma transição, uma vez que a agroecologia não é necessariamente um ponto específico de chegada, mas é um processo contínuo. Quanto mais autônomo, melhor, né? Mais agroecológico, tanto no sentido da natureza quanto da comunidade, né? Então é bem interessante essa questão. E falando sobre orgânico e agroecológico, a gente vai falar aqui também sobre esses manejos, nós vamos falar aqui rapidamente, tá? Para a gente poder depois falar sobre os mitos, né, do rural. Mas aqui nós temos alguns manejos, né? Eu falei no último bloco sobre manejos que afetam negativamente o solo, mas eu também vou trazer aqui alguns que não são assim negativos, né? Mas são manejos interessantes. Que é, por exemplo, as curvas de nível. O plantio, quando ele respeita as curvas de nível, é um tipo de plantio que evita a erosão laminar. Evita, reduz, né? Porque para evitar mesmo é mais complexo, mas evita. Também tem o terraceamento, que foi o que nós falamos no primeiro bloco, né? Que é um tipo também de manejo que altera bastante a superfície, a cobertura do solo, mas evita muito a erosão, né? O plantio direto, como eu falei também em outro bloco, o plantio direto é uma forma que, ao se fazer a colheita do produto, retira aquilo que é importante, por exemplo, a soja, né? Retira os grãos, e o resto imediatamente é triturado e colocado no solo. Ou seja, evita que o solo fique exposto naquele período entre safras, e também aqueles nutrientes que estão ali na planta vão ser absorvidos pelo solo. E além disso, né, não precisa dar ação. Então, o plantio direto acaba tornando o solo mais, respeitando mais a estrutura dele, né? É algo que tem crescido bastante, é um manejo que tem sido mais utilizado em grande volume. A calagem também é uma forma de reduzir a acidez do solo, né? Permitindo que algumas culturas que não suportam a acidez grande do solo, por exemplo, do latossolo, do cerrado brasileiro. Inclusive foi a calagem que permitiu o avanço da fronteira agrícola sobre o cerrado, vamos falar sobre isso na próxima aula. Rotação de culturas também é uma forma de, como eu te falei, né, trocar leguminosa por tubérculos e são formas de evitar o uso só de uma planta, né, só de um tipo de planta no local.
Consorciação, e até o nome é engraçado, né? O pessoal geralmente fala de consorciamento, mas consorciação, que é quando utiliza várias plantas no mesmo local, dividindo. Na agroecologia são chamadas de plantas amigas, né? Porque uma contribui com o crescimento da outra, ou para espantar pragas, por exemplo, atrair passarinhos para uma para evitar ir em outras. Barraginhas também, que são muito utilizadas como uma forma de manejo do, das drenagens de chuva, né? Apesar de cavar, né, um buraco assim no chão, é muito importante porque a água da chuva fica empoçada e infiltra, né, no solo. Então, tem vários artigos mostrando aí os benefícios, inclusive de nascentes que foram recuperadas através de barraginhas no entorno, né, na bacia hidrográfica. A permacultura também que é muito utilizada, e aí tem vários designs, né, por exemplo, a própria mandala. Aí tem a mandala, tem a horta-paz, que envolve uma espécie de cinturão de proteção de plantas mais sensíveis no meio, e as mais fortes ficam ali espantando algumas pragas, que também tem a consociação com peixes ou galinhas. E a agrofloresta também, que cresce muito, uma forma de manejo mais sustentável, principalmente quando envolve a chamada agrosilvopastoril. O que é agrosilvopastoril? Envolve agroprodução, por exemplo, de lavoura, de hortaliças, mas principalmente de grãos, né? Milhos, soja. Agrosilvo é plantação de reflorestamento, né? Como a gente viu lá no nosso, na nossa listagem em silvicultura, é a plantação de reflorestamento de eucaliptos, de pinos, que vai sombrear essa lavoura, e pastoril, porque também envolve pecuária. Então, o gado, o eucalipto e a lavoura convivem ali, de certo modo, utilizando mais aquele solo e um contribuindo com o outro. Então, o eucalipto evita, por exemplo, a exposição do solo muito forte e vai fazer uma sombra no gado também, que vai evitar também perda de água da lavoura. Então, é uma forma de manejo que utiliza os benefícios de tudo, né? Mas seguindo, gente, o que eu quero falar agora, né, falando esses manejos, eu queria passar rapidamente sobre isso, só para a gente ter aí mais condições, mais vocabulário, como eu disse, né, de conceitos. Eu queria falar sobre também alguns mitos do rural brasileiro baseados nesse artigo de José Graziano Silva, Velhos e Novos Mitos do Rural. É um artigo feito em 2001, então tem algumas coisas que já podem estar desatualizadas, porém ele traz aqui, né, como vocês estão vendo, alguns pontos muito interessantes para a gente analisar, tá? É um artigo que eu acho que para quem quiser depois procurar ele, né, e ler, acho interessante, porém eu trouxe aqui aqueles que talvez sejam mais pertinentes para o exame, tá? Nós temos esse todo aí, eu acho que eu não vou nem ler porque eu quero focar naqueles que são mais importantes, tá bom? Então vamos lá. Mitos sobre o rural brasileiro. 1. O rural é atrasado, né? Talvez já tenham ouvido falar isso bastante, né? Mas o que ele diz? Diz que a pobreza de fato é latente, mas os dados mostram equivalência às populações urbanas, em exceção ao acesso à energia elétrica. O que está mostrando? A pobreza no rural é existente? É, mas ela se equivale ao que a pobreza urbana. Ou seja, dizer que o rural é mais pobre que o urbano já não é mais uma realidade. Com exceção ao acesso à energia elétrica. Então ele vai analisar saneamento básico, renda, saúde e tal. Ele vai ver que de forma geral está parecido, porém energia elétrica, o rural é mais prejudicado em relação. Porém, como eu disse, é um artigo feito em 2001, sendo que em 2006 ou 2009 foi lançado o programa Luz para Todos, que, né, colocou muitas comunidades rurais com acesso à energia. Isso foi um impacto muito grande no rural brasileiro, muito grande mesmo, assim, tantos artigos que falam sobre a mudança aí vão ser artigos da geografia rural, que vai falar sobre o convívio, da divisão do trabalho entre homens e mulheres, que mudou muito, uma vez que a energia elétrica poupou muito tempo, principalmente do público feminino, em relação a fazeres domésticos, né, e liberando essa mão de obra para outras coisas, isso foi muito impactante, mas também para consumo, né,
de forma geral, de hábitos alimentares também que mudou pela chegada da geladeira. Enfim, essa discrepância reduziu, né? É isso que eu quero colocar. E nós também temos a ideia do neo-rural, que são os usos modernos do espaço rural, como os resorts, hotéis fazendas, produtos agrícolas de nichos, né? Que seriam esses produtos agrícolas de nicho? Produtos com alto valor agregado, com a produção de cogumelos, produção de vinhos, produção de frutas raras, enfim, tem vários, produção de queijos também, né? Que são produtos com muito valor agregado. Então isso muda um pouco essa ideia do rural, tá? Que antes era vista ali como atraso, né? É muito importante, tá? Essa informação, principalmente atualizando aquela ideia do Brasil da década de 90 e o Brasil que entra no século 21 diferente, né? Não vou dizer melhor ou pior, mas bem diferente. Rural é sinônimo de agrícola, é outro mito. Primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é sobre a tal da pluriatividade. Pluriatividade, o que que é? Pluriatividade é quando, dentro de uma família, agricultores familiares, parte dessa família trabalha tanto na agricultura quanto em outro serviço. Então, por exemplo, de manhã tem ali o filho, né, por exemplo, apoia ali os pais na lavoura, mas no turno da tarde faz algum serviço na cidade, na indústria, pega o turno, né, na indústria próximo dali, ou faz algum serviço em casas domésticas, né? Isso tudo a gente chama de pluriatividade. O mais interessante da produtividade é que essa estratégia de trabalhar fora da agricultura é para geralmente investir na agricultura, é para investir ali na família, né? Não é aquela ideia de fuga, mas é aquela ideia de agregação de valor, tá? Tem isso, mas também tem outras coisas. Tem também a questão da orna. O que ele está colocando orna aqui? Esse nome que, né, a gente não escuta, né, não é um nome que pegou, mas ele utiliza esse conceito de ocupações rurais não agrícolas. Então tem uma projeção, né, segundo esse estudo, de haver mais pessoas em ocupações não agrícolas do que agrícolas no campo. No momento que ele faz o artigo, não tem, né, ainda tá crescendo muito, porém ainda é mais agrícola, só que ele vê que essa projeção em questão de tempo já mudou, e de fato mudou. Mostrando que morar no rural não significa estar relacionado ao setor primário, né, da produção. Há ocupações similares entre moradores de zonas urbanas e rurais no mesmo município. Isso aí é interessante, porque mostra o seguinte: antes era segmentado. O trabalhador urbano trabalhava, por exemplo, na indústria, o rural trabalhava na lavoura. Agora, no mesmo município, por exemplo, município que produz muita celulose, por exemplo, você vai ter empregos iguais de pessoas que moram no campo e na cidade, trabalhando, por exemplo, na indústria de celulose, né? Atravessou essa divisão entre o urbano e rural. Foi algo que até a gente falou no começo dessa aula. Essa divisão urbano e rural no Brasil, ela é feita por zoneamento, não é mais relacionada a ocupações ou tal. Então ele até faz uma crítica nesse artigo sobre a manutenção dessa dicotomia campo do urbano e do rural, que já não está mais respondendo à realidade espacial. Inclusive nós temos esse fluxograma, né, não sei, esse gráfico, né, que mostra essa junção entre o agrícola e não agrícola, tanto no rural quanto no urbano. Outra questão, o êxodo rural é inexorável, é outro mito que ele coloca ali, né? O emprego de natureza agrícola está caindo e a população em zona rural está crescendo, uma contradição muito grande. Sobre esse ponto da população rural está crescendo, nós vamos ter que voltar ali na aula sobre geografia urbana, né? E nós falamos sobre isso e nós trouxemos algumas hipóteses para essa população estar crescendo, sendo que uma delas é de fato a recapitalização, como eu chamei aqui, que são pessoas que estão saindo da cidade, indo para o campo para trabalhar, né, voltando para o setor agrícola, ou pelo menos para o rural, simplesmente, ou por o processo de zoneamento, né? Isso, se precisar depois, né,
voltem nessa aula aí que a gente fala sobre isso. Mas o emprego de natureza agrícola está caindo. Então é uma contradição aqui. De um lado, a população não agrícola está crescendo. Aí as hipóteses que o autor traz é que a aposentadoria rural amortece a falta de empregos. Isso daí é muita realidade. Inclusive, foi durante o meu mestrado, né, a minha dissertação, eu analiso também a questão da aposentadoria rural, como ela é importante para a manutenção de famílias, né? Ah, os dados agora já me fogem, mas tentando aqui lembrar, basicamente o seguinte: 60% dos municípios, algo assim, a, os valores de aposentadoria rural que entram nesses municípios é superior à renda total do município. Esse dado é muito forte, muito impactante, porque se não fosse a aposentadoria rural, ou ao se prejudicar a aposentadoria rural, esses municípios podem se tornar muito pobres, né? Podem empobrecer muitos, quase mais da metade dos municípios brasileiros. Então, isso aí é um fato, né, que tem sido confirmado, a importância da aposentadoria rural, como que ela mantém família coesa, né, em volta disso. E aí, por fim, moradias em zonas rurais ainda não urbanas. É aquilo que a gente falou na aula de urbana, né? É o que ele também já está propondo nesse momento. Outra coisa, desenvolvimento agrícola leva ao desenvolvimento rural. Atividades agrícolas se tornaram menos rentáveis em relação às não agrícolas. E isso aí complica muito, né? Porque se tem um uso agrícola e a renda, né, da agricultura não subsidiada é realmente muito complicada. Ela é muito, né, teve um estudo na época que mostrou que grande parte das famílias que dependiam só da agricultura viviam sob condições desumanas em relação à renda, abaixo da linha da pobreza, algo por R$ 300 por pessoa por mês, né, algo que é muito baixo. E, e aí qualquer outra ocupação é melhor do que a agricultura nesse sentido. Inclusive, aí fazendo uma relação com aquele outro autor que a gente utilizou aqui nessa aula, o Plog, ele vai chamar de um processo que está acontecendo de forma geral na agricultura que chama desativação, que quando esses estabelecimentos rurais param, simplesmente param de produzir e tornam terras improdutivas, porque não é mais rentável. É mais rentável deixar a terra parada do que produzindo. Isso mostra o que o próprio Plog vai chamar de crise vindoura, né? Ele analisando não só isso, mas outros processos, ele vai ver que isso tem um grande risco de desabastecimento de forma geral, né? Que se não tiver políticas muito boas em relação a isso, a tendência é realmente, aí ele vai dizer dos impérios alimentares, né, que vão dominar o mercado e como nós também analisamos nessa aula, pelos impérios alimentares, pelas essas grandes cadeias produtoras de alimentos estarem muito ligadas aos mercados de capitais, uma crise econômica que não tenha nada a ver com alimento pode levar à crise de fome, né? Então a gente viu aí a última grande crise dos Estados Unidos da bolha imobiliária, que gerou fome em muitos países que dependem, né, da compra e venda de alimentos. Imagina se em algum momento toda a cadeia produtiva está muito integrada a esse regime, né, global e pode ter desabastecimento no mundo todo por conta de, por exemplo, no caso, bolhas imobiliárias, né? Seria bem complicado e, de certa forma, triste, né? Pensar que, mesmo com todo esse aparato de produtivo, de tecnologia, de avanço, ainda esteja tão preso a um sistema econômico frágil. Mas, bom, isso aí são os pontos que ele vai colocando. Sim, tem esses outros aqui, por exemplo, a gestão de pequenas e médias propriedades rurais é familiar. É algo que ele, né, já está vendo que não, a agricultura familiar, esse nome, né, familiar, agora está muito baseado no conceito do que é agricultura familiar.
E agricultura familiar, o que que é? No Brasil, é uma agricultura em que a maior parte dos trabalhadores é assalariado. Desculpa, não é assalariado, ao contrário, né, familiar. Em propriedades médias ou pequenas, e aí é a questão dos módulos fiscais. Na verdade, desculpa, a agricultura familiar é só de 1 a 4 módulos fiscais. E que também, enfim, aí vai ter lá o policultura e tudo mais. O que o autor viu é que essas pequenas e médias propriedades já não é mais familiar, ela é individualizada. São apenas um membro que está cuidando e raramente um outro ali junto. Ou seja, perdeu aquele sentido da família produtora. Algo que, com o envelhecimento da população, isso pode se modificar ainda mais, né? As ocupações rurais não agrícolas é uma solução para o desemprego. Ele também fala que não é, né? Apesar de que as atividades agrícolas continuam sendo a única alternativa para uma parte significativa da população rural, especialmente mais pobres, ou seja, por mais que a orna, como ele coloca aí, é mais rentável, ela não é uma opção para todo mundo, então a agrícola continua sendo opção. Ou seja, abandonar as políticas públicas relacionadas às pessoas que estão trabalhando na agricultura, os pequenos produtores, é colocar muita gente numa situação ainda mais complicada, né? Ou seja, não está perdido. E é isso que ele fala também aqui, por exemplo, da reforma agrária. Reforma agrária não é mais viável, outro mito. Na verdade, ele fala que, de fato, as produções especializadas em propriedades menores não é mais viável, por exemplo, arroz e feijão. O que que significa? Que no momento de reassentamento, o tamanho da gleba que é dado para cada reassentado não é grande, né? E produzir esse tipo de produto não é mais viável. Então, só os médios e grandes produtores que vão conseguir fazer isso. Mas existem outras atividades possíveis. Uma delas são as atividades não agrícolas. Então, num próprio assentamento, você pode ter pluriatividade. Então, por exemplo, qualificar essas pessoas que estão ali no assentamento para poder trabalhar também na indústria, também como cuidador de idoso, também como pedreiros ou professores, agentes de saúde. Enfim, tem várias opções que podem estar juntas com a agricultura. E também a ideia que ele dá é das novas atividades agrícolas, que não tem nada de novo, mas seria uma forma de institucionalizar, de organizar, que eu chamei aqui de DR. Ele não chama de DR, mas eu estou aqui pegando o conceito de outros autores, que seriam as indústrias domésticas rurais. Ou seja, do leite, produzir queijo, né? Da goiaba, produzir goiabada, da farinha, produzir um pão, agregar valor aos produtos para ter mais rentabilidade. E aí tornar a agricultura, em vez de não rentável, pelo contrário, muito rentável, porque você tem controle da matéria-prima e também transformar e ter contato direto com o consumidor, né? Isso é algo que tem sido bastante discutido sobre a IDR, que é a Indústria Doméstica Rural. Então, para quem se interessar também, vale a pena ver um artigo que eu gosto muito, que foi inclusive um professor, Eduardo Magalhães, que ele fala sobre o engenho na mesa. Ele chama o Engenho na Mesa, um artigo muito legal que fala sobre um pouco dessa IDR. Pessoal, é isso a nossa aula. Um desafio aqui muito grande de sintetizar tudo, né, numa aula só, mas nós temos ainda mais a próxima aula, a aula 10, para falar mais sobre o espaço mundial, mas concentrar também muito a nossa atenção no, no, no espaço brasileiro, né? Então a gente vai conseguir aprofundar mais esses temas que passaram assim mais rapidamente. E lembrando também que nós temos o bloco da resolução das questões. Então não deixem aí de assistir, porque é sempre um momento bom para analisar o que todo esse conteúdo cai no exame. Tá joia? Valeu, gente, e até próximo bloco e a próxima aula.